Neste episódio, vamos desmistificar a punção venosa do recém-nascido ao idoso, discutindo a escolha do catéter ideal, riscos críticos e como dominar a técnica em cenários de alta complexidade. Uhum, exato. Este é o espaço oficial da NP Conhecimento em Saúde, um canal com foco absoluto na disseminação de práticas de excelência e, claro, muito embasamento científico para médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas e fisioterapeutas que estão lá na linha de frente. Fato. E é uma honra estar aqui de novo. Bom, para a gente dimensionar a gravidade da nossa discussão de hoje, eu estava lendo os dados de Potter e Perry de 2025. E olha, eles trazem um cenário inquestionável. Cerca de 80% dos pacientes hospitalizados precisam de um acesso venoso periférico. Nossa, 80% é muita coisa? É quase todo mundo, né? É o procedimento invasivo mais comum da medicina moderna. E justamente por ser tão rotineiro, a margem para o erro mecânico ou de julgamento acaba sendo meio que subestimada. O perigo mora exatamente nessa banalização da rotina, sabe? E a nossa missão nesta análise detalhada de hoje não é repassar aquele roteiro básico das primeiras semanas de graduação, de jeito nenhum. O foco aqui é a elevação do rigor técnico. Tipo, estamos trazendo evidências super recentes e robustas de instituições de peso. Como a Harvard, né? Isso, Harvard Medical School e também a Sociedade Europeia de Medicina Intensiva. Tudo isso para a gente entender que, quando lidamos com um procedimento que é feito em milhões de pessoas todos os dias, a diferença entre o sucesso e uma complicação gravíssima mora nos detalhes. Detalhes que passam batido, né? Uma necrose tecidual, por exemplo. O caos ali da emergência muitas vezes passam desapercebidos. Certo. Vamos desempacotar isso. Porque, assim, antes de fazer qualquer antisepsia, antes mesmo de separar o algodão e o material na bandeja, tem uma decisão que o profissional toma só no olhar, que é a escolha do sítio anatômico. É a primeira grande escolha. E se errar aí, já era. Pois é. E lendo as diretrizes de Harvard, fica muito claro que errar a veia não é só, furar de novo. É condenar o procedimento e muitas vezes colocar o membro do paciente em um risco enorme. Com certeza. As contraindicações absolutas são o nosso ponto de partida inegociável aqui. Sabe, as diretrizes vetam totalmente a via periférica em membros com fístulas arteriovenosas ou casos de linfedema, mastectomia prévia com esvaziamento axilar. E pacientes que tiveram AVC também, certo? Isso. O lado paralisado de um paciente pós-AVC é proibido. E a fisiologia por trás dessa proibição é linda e muito clara. Como assim? Explica pra gente essa parte do linfedema. Bom, em um membro com linfedema, o sistema linfático simplesmente não consegue drenar o fluido intersticial, né? Então, se rolar um menor grau de infiltração do soro ou medicamento, aquele fluido vai estagnar. Fica parado ali. Fica. O tecido já está super comprometido e se torna um banquete, um ambiente perfeito para a proliferação de bactérias e para uma celulite evoluir muito rápido. Nossa, é uma bola de neve. E no caso do membro paralisado por AVC? É pura física. A ausência de contração do músculo esquelético reduz demais o retorno venoso. Então o fármaco fica represado no vaso, o que aumenta absurdamente o risco de trombose local. Então, aplicar num membro paralisado não é só uma questão de fluxo fica mais lento. É tipo criar uma bomba relógio química e inflamatória naquele braço. Exato, uma bomba relógio. Tá. Estabelecidos esses limites do que nunca fazer, a gente entra na topografia venosa. Eu gosto de pensar nisso como se fosse escolher uma rodovia para um tipo muito específico de carga, sabe? Adoro essa analogia. Né? Você não vai colocar um caminhão gigante com carga ultra pesada, que seria uma infusão rápida em bolos, para trafegar numa ruazinha estreita de bairro residencial. O asfalto vai ceder na hora. Exatamente. Da mesma forma, a veia vai romper. É a rede venosa metacarpiana, lá no dorso da mão, que é o exemplo clássico dessa rua de bairro que você falou. Aquela veia que salta aos olhos, né? Pois é, ela é altamente visível. E isso seduz muito profissional por aí. Mas, olha, ela deve ser restrita a terapias de curta duração e medicamentos que não sejam irritantes. Por causa do tecido ali. Sim, tem pouquíssimo tecido subcutâneo para estabilizar o catéter de plástico, sabe? E o paciente mexe a mão o tempo todo. Esse movimento constante gera um atrito mecânico implacável contra o endotélio da veia. Machuca o vaso por dentro.
o tempo todo. Agora, subindo para o antebraço, a gente encontra a veia cefálica, que já funciona tipo uma via expressa. O trajeto lateral dela oferece um calibre ótimo e afasta o dispositivo das articulações. É a escolha de ouro para média duração. Mas a literatura dá um peso enorme também para as veias do trajeto medial e lá da fossa cubital. A basílica, a mediana cubital. Só que elas trazem um preço técnico alto, não é? Ah, trazem! A veia basílica, por exemplo, tem um calibre que permite infusões super rápidas, mas a vizinhança anatômica dela é tipo nobre e muito perigosa. Fica perto de artéria, né? Milímetros de distância da artéria braquial e do nervo mediano. Um erro bobo de angulação ou avançar a agulha um pouquinho a mais e você tem uma punção arterial inadvertida. Ou pior ainda, uma lesão neurológica. O paciente pode perder sensibilidade ao movimento. Sim, é gravíssimo. Já a mediana cubital, que é aquela veia generosa bem na dobra do cotovelo, é a veia que salva a equipe na emergência. Todo mundo ama. É fácil de achar. Muito fácil. Mas o problema crônico dela é dobrar. Assim que o paciente flexiona o braço para coçar o nariz, o catéter sofre uma oclusão mecânica. E a bomba de infusão começa a apitar sem parar. Nossa, é o pesadelo da enfermagem. Alarmes constantes e um risco gigante de perder aquele acesso antes da hora. Essa transição da anatomia para a mecânica do procedimento leva a gente a falar do dispositivo em si. A rodovia a gente já escolheu, agora precisamos do veículo correto. E a ciência dos catéteres, que é toda regida pela escala Gauge, as cores e tudo mais, parece que é inteiramente baseada no controle da tensão que a parede da veia aguenta. Exatamente. Tem uma regra de ouro na terapia intravenosa que dita que o catéter precisa ocupar o menor espaço possível dentro da veia. Para o sangue conseguir passar em volta. Perfeito, o sangue tem que fluir ao redor do plástico. Isso previne a flebite mecânica. É por isso que na neonatologia e na pediatria a gente trabalha com fragilidade capilar extrema. Crianças e bebês. E aí entra qual calibre? Os calibres 24 gauge, que é o amarelo minúsculo com 0,7 milímetros de diâmetro, ou 22 gauge, o azul, são mandatórios. E nesses extremos de idade, a fixação se torna tão crítica quanto o furo em si. Porque a criança não para quieta. Pois é, a agitação natural faz uma alavanca contínua sobre o catéter. Se não fixar direito, perde na mesma hora. Certo. E aí, quando a gente analisa o adulto, o padrão é aquele 20 gauge, o rosinha ou o 18, que é o verde. Mas, lendo os relatos clínicos, os idosos trazem um paradoxo. Sim. Porque o idoso é um adulto, mas o tecido dele conta uma história completamente diferente, né? É uma história de desgaste. O envelhecimento humano vai destruindo aquele arcabouço de suporte vascular. O idoso geralmente tem um tecido super desidratado, pouquíssimo colágeno e quase nenhuma gordura embaixo da pele. É por isso que a veia fica sambando na hora de puncionar. Isso, são as famosas veias bailarinas, que rolam sobre a pele. E elas costumam ser bem endurecidas. Então, se o profissional forçar um catéter 20 gauge ali, só porque é o protocolo da enfermaria para adultos. Vai estourar a veia. Ele rasga a camada íntima do vaso sem dó. A conduta de excelência, nesses casos, exige que a gente dê um passo para trás, faz um recuo estratégico e volta a usar o amarelinho, o 24 gauge. O mesmo do recém-nascido. Exato. A premissa é preservar a rede venosa. Isso está muito acima de qualquer dogma de protocolo sobre calibre. Faz todo sentido, o que, claro, contrasta brutalmente com o caos das salas de emergência. Porque em um protocolo de trauma, a agressividade de volume muda a regra do jogo, não há? Muda tudo. Num choque hemorrágico severo, o tempo é o próprio tecido do paciente escorrendo pelas mãos. É a hora de sacar os catéteres pesados, o 16 gauge, que é o cinza, e o 14 gauge, o laranja. O famoso laranjão. Para visualizar a física da coisa, um catéter 14 permite um fluxo massivo de até 340 mililitros por minuto. É muita coisa. É o equivalente a esvaziar uma lata inteira de refrigerante diretamente dentro da corrente sanguínea em menos de 1 minuto. Imagina a pressão mecânica nas paredes dessa veia. Deve ser avassaladora. E é avassaladora.
Mas, sabe, é o sacrifício necessário para reverter uma hipovolemia que seria fatal. E o mais incrível é que, nesses cenários, a via periférica calibrosa ganha da central. Ganha do catéter central? Como assim? Ganha. Porque o dispositivo periférico é bem curtinho. Então, fisicamente, ele oferece muito menos resistência à passagem de fluidos densos, tipo um concentrado de hemácias. A transfusão ocorre muito mais rápido. Olha só. Bom, já que estamos falando em salvar vidas, em dominar calibres que revertem choques e técnicas que evitam aquelas repunções dolorosas, este é o momento perfeito para um aviso importante. Se esse nível de embasamento técnico é o que pauta a prática clínica de quem nos ouve agora, aproveite para deixar o like neste áudio e se inscrever no canal oficial da NP Conhecimento em Saúde, porque esse apoio é o que garante que debates assim, profundos, livres de achismos e 100% baseados em ciência, continuem elevando o padrão de excelência da comunidade de saúde. Com certeza. O engajamento com conhecimento de alto rigor é o que separa aquele profissional que só executa no automático daquele que atinge a verdadeira excelência clínica. Perfeito. Agora, avançando com o nosso cenário, o mapeamento da veia está resolvido e a gente está com o catéter perfeito na mão. Tudo pronto. Mas na prática clínica da madrugada, com a adrenalina no teto, a teoria encontra a barreira física que é a pele do paciente. É na mecânica da punção em si que o negócio triunfa ou desanda de vez. Os manuais falam em 3 fases. E a transição entre elas acontece em, frações de segundo. A primeira fase é a angulação. Dependendo da profundidade dessa veia, o ataque inicial com a agulha vai de 10 a 30 graus. Certo. E a segunda fase? Após romper a derme, a segunda fase é puramente visual e psicológica. É o tal do flashback. Aquele refluxo imediato de sangue que aparece na câmera do catéter. O alívio de todo profissional. É um alívio, né? Mas é exatamente nesse milissegundo que a maioria das iatrogenias e erros graves acontecem. Porque ao ver o sangue, o instinto animal da pessoa é empurrar tudo de uma vez para dentro. E o erro fatal tá aí. Mas peraí, por que isso é um erro se o sangue já está ali na câmera? Isso não significa que o dispositivo já está bem posicionado dentro do vaso? Não significa. O sangue indica que apenas a ponta biselada da agulha de metal perfurou a parede da veia. Ah, entendi. O plástico ainda está de fora. Isso. O catéter de plástico que reveste o metal, ele é ligeiramente mais curto. Ele ainda está lá no tecido subcutâneo. Se você tentar empurrar o plástico nessa hora, ele vai bater de frente e amassar contra a parede externa da veia. E aí perdeu o acesso. Então, o que manda na terceira fase? A terceira fase negociável exige que o profissional rebaixe a mão, deixando o conjunto quase deitado paralelo à pele. Aí avança mais uns 2 milímetros com muito cuidado para garantir que o plástico também entre na luz da veia. E só então desliza a cânula para frente. Nossa, muito cirúrgico isso. E ainda na mecânica de antes da punção, tem a questão polêmica do garroteamento. Eu vejo muito relato de exames de sangue que voltam do laboratório completamente malucos porque o braço ficou garroteado tempo demais. Acontece o tempo todo. As diretrizes da ESCAMS cravam um limite super rigoroso. O garrote não pode restringir um membro por mais de 1 a 2 minutos. No máximo 2 minutos. Máximo estourando, porque se passar disso rola uma hemoconcentração severa. A pressão empurra o plasma, que é a parte líquida, para o espaço intersticial. O sangue fica grosso lá dentro. Fica compactado. Isso gera exames com o potássio e o hematócrito falsamente estourados lá em cima. E pior, causa dano endotelial e começa a formar microtrombos antes mesmo de você furar a pele. Caramba, e aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Durante a faculdade, os cursos, a gente ouve de forma exaustiva aquela regra de que tem que puncionar com o bisel da agulha voltado para cima. A regra de ouro. Exato, é ensinado quase como uma lei universal. Mas, fugindo daquela decoreba básica, o que acontece fisiologicamente, na física dos tecidos, se o profissional, ali na pressa, introduzir a agulha com o bisel para baixo? O que é fascinante aqui é a microengenharia do corte da agulha, sabe? O formato do bisel foi arquitetado para operar como um microbisturi. Ele cria uma incisão em formato de aba, como um V. Uhum. Quando o bisel está para cima,
A ponta mais fina encosta primeiro e vai deslizando pelas fibras de colágeno da pele do vaso. Ela afasta o tecido com uma resistência mínima. Corta suave. Exato. Mas se você inverte o bisel para baixo, a área de superfície que bate no tecido é plana e cortante. Ela age tipo uma pá romba. Em vez de deslizar, ela rasga e esmaga as células. Nossa, isso deve doer absurdamente. Multiplica a dor do paciente, causa um trauma nociceptivo gigante. E o pior, esse bisel invertido age como se fosse um arpão. Ele fisga a parede posterior da veia, perfora tudo e causa o que a gente chama de transfixação. É hematoma na hora e acesso perdido. É a física pura punindo a falha técnica na hora. Bom, vamos supor que a inserção foi irretocável. A cânula deslizou, a fixação está maravilhosa. O próximo nível crítico que as nossas fontes apontam não é mais da mecânica, e sim da química. Com certeza. A veia periférica, ela tem limitações muito estritas sobre os líquidos que podem transitar por ela, né? A luz de uma veia periférica não aguenta qualquer agressão farmacológica. A essa que impõe fronteiras bem rígidas. Terapias contínuas com osmolaridade acima de 900 milimoles por litro ou com um pH menor que 5 ou maior que 9 são estritamente proibidas na via periférica. Tá, eu até entendo que um pH extremo, uma solução superácida ou muito básica, cause uma irritação direta. Tipo uma queimadura química. Sim, queima mesmo. Mas lá no nível celular da parede venosa, o que essa osmolaridade acima de 900 faz de tão letal? É uma guerra por água. A osmolaridade é sobre a concentração de partículas. Quando você infunde um líquido altamente hiperosmolar no sangue, ele cria um gradiente de pressão absurdo. Ele literalmente começa a sugar com muita força a água de dentro das células do endotélio e dos glóbulos vermelhos. Sugando a água das células. Isso, imagina uma uva suculenta se transformando numa uva passa em questão de segundos. É o que chamamos de crenação celular. A célula murcha entra em colapso e morre. Nossa, e isso destrói a veia. Acaba com a veia. Fica um cemitério de células mortas, o que ativa uma inflamação maciça. É a famosa flebite química. Aquela veia fica inutilizada por semanas ou até meses. E o perigo fica ainda pior, quando a gente fala de medicamentos vesicantes, não é? Fica exponencial. E isso nos obriga a esclarecer uma distinção fundamental no manejo de crises que a gente vê na enfermaria todo santo dia. Qual é a real diferença entre infiltração e extravasamento? E como quem está na beira do leito reage a isso? Bom, a infiltração é quando escapa uma solução que não é vesicante. Tipo um soro fisiológico, uma hidratação simples que vai para o tecido ali em volta. Fica aquele inchaço, né? Isso, o tecido fica com um edema frio, um pouco pálido, o paciente sente um desconforto, a pele repuxando, a conduta aí é parar a infusão, aplicar compressa e o próprio corpo reabsorve. Beleza. E o extravasamento? Aí o bicho pega. O extravasamento envolve medicamento vesicante, quimioterápicos ou vasopressores em gotejamento contínuo, como a noradrenalina. Quando isso cai no tecido subcutâneo, causa uma vasoconstrição local muito severa e morte do tecido. Necrose pura. É uma emergência absoluta. Absoluta. E a regra número 1 de contenção de danos vai contra tudo que o seu cérebro manda você fazer na hora do desespero. Nunca, jamais arranque o catéter imediatamente. Ué, mas o instinto de qualquer pessoa vendo o braço inchar com uma droga tóxica é puxar a agulha na mesma hora. Por que não sacar o catéter na hora? Porque aquele líquido tóxico já inundou um bolsão debaixo da pele. Se você puxar o catéter, além de perder a via de acesso para fazer um possível antídoto direto no local, você vai espalhar o veneno por todo o trajeto de saída da cânula. Faz um estrago maior ainda. Exato. A primeira ação é pausar a bomba. Você pega uma seringa limpa, acopla no canhão do dispositivo e puxa com força, aspira mesmo, para tentar recuperar o máximo do fármaco que está lá no tecido. Puxar o remédio de volta. Isso. Só depois de tentar esse resgate é que o dispositivo pode ser sacado. É um protocolo muito frio e muito bem calculado.
Mas, é lógico, o melhor manejo de complicações é não deixá-las acontecerem. A Sociedade Brasileira de Infectologia bate muito na tecla dos protocolos de asepsia, né? Que, na pressa, a galera acaba pulando etapas. O preparo da pele é o escudo primário contra a infecção de corrente sanguínea. Hoje, o antisséptico padrão ouro é a clorexidina alcoólica. E o erro não está nela, está em quem usa. Abanando com a mão. Sim, o profissional passa a clorexidina e, para ir mais rápido, começa a abanar ou até assopra a pele do paciente. Isso é um erro de contaminação cruzada assustador. Soprando bactéria da própria boca pro acesso. Exatamente. O tempo de secagem espontânea, de no mínimo 30 segundos, é lei. O produto precisa desse tempo para penetrar e explodir a parede das bactérias que moram na derme. E tem mais. Se a agulha furar enquanto o álcool está molhado, ele entra na veia e causa uma dor química lancinante. Arde demais. E nem esterilizou a pele direito. E no pós-punção, a cobertura também mudou muito. Aquela fixação antiga com esparadrapo ou fitopaca perdeu espaço. Graças a Deus, né? O curativo transparente, semipermeável e estéril agora é a norma global. E o grande lance dele não é nem a fixação, que é ótima, mas é permitir que você veja o que está acontecendo. Sem precisar arrancar o curativo para olhar. Isso, dá para ver sinal precoce de vermelhidão, algum exudato ou se o catéter andou 24 horas por dia. Porque ficar levantando e mexendo no curativo o tempo todo é a maior causa de colonização de bactéria. O que me traz a um conceito maravilhoso, levantado pela autora base do nosso material hoje, a professora Nigê Almeida. Porque, olha, com tanta física celular, angulação, química de fármaco, a gente corre um risco sério de tratar a pessoa como se fosse só uma máquina e esquecer quem está ali dentro. Essa citação da professora Nigê é tipo uma âncora moral pra gente. Ela avisa que a excelência científica tem que andar de mãos dadas com a empatia. A dor que o paciente sente é subjetiva. Só ele sabe? Só ele sabe o peso daquele furo. Então, dominar como um bisel funciona, respeitar a hidratação da veia de um senhorzinho de 80 anos ou acertar o calibre não é só preencher um checklist de qualidade do hospital. É respeito. É a forma mais direta de respeito à dignidade humana. Prevenir uma repunção é, no fundo, evitar sofrimento para quem já está super vulnerável. Uma conexão linda e perfeita entre a ciência pesada e o propósito real do cuidado. E, bom, assim nós mapeamos todo o terreno do nosso encontro de hoje. Bastante coisa. Muita coisa. Entendemos as restrições anatômicas do sistema linfático, o porquê daquele trajeto nas rodovias, debatemos a física dos calibres, desde o bebezinho até o tecido desidratado do leito geriátrico, e fomos da microengenharia do bisel até o perigo terrível da crenação celular por osmolaridade. E como manejar o extravasamento? Com certeza. O embasamento transforma aquilo que é risco em um procedimento seguro. Lembrando sempre que a alta capacitação contínua é o pilar inegociável da NP Conhecimento em Saúde. A gente convida toda a comunidade de saúde a explorar as plataformas da instituição. Confiram os cursos de aprimoramento, os e-books e materiais práticos. Tudo feito por quem está na linha de frente. E para a gente não sair daqui acomodados com certezas absolutas, eu deixo uma última provocação pensando no futuro. Opa, adoro! Os dados mostram que até 50% dos catéteres são removidos precocemente por complicação de manutenção. Hoje, aquela regra engessada de trocar o acesso a cada 72 ou 96 horas já está caindo por terra. A avaliação clínica visual está mandando mais. Só troca se precisar. Exato. E a minha provocação é, com o avanço rápido da ultrassonografia à beira-leito ficando minúscula e o surgimento de curativos com biosensores que acusam inflamação em nível celular antes mesmo de ficar vermelho... Nossa, tecnologia de ponta. Pois é. Será que em breve o próprio conceito de validade do catéter em horas vai sumir totalmente da nossa vida? Fica essa reflexão sobre como a tecnologia vai devolver o protagonismo para a avaliação clínica soberana de cada paciente. Brilhante. Fica a reflexão para o aperfeiçoamento diário da nossa prática. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima análise. Até lá!